entrando no ar, mais um vídeo do montão. Tchau, galera. Fui. Fala galera, beleza? Aqui é Everson Montana na área. Estamos juntos por mais um vídeo aí. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que o pessoal tá falando muito, comoveu o mundo, que foi a tragédia de Medellín, quando caiu o avião e matou 75 mortos. E o que acontece? Todo mundo já conhece a história. Um piloto já conhecido da Chapecoense, já tinha feito o translado algumas vezes, e ele fez o segundo contato e aí pegou esse voo. Esse voo foi negado. O plano de voo direto, o fretamento direto, foi negado pela ANAC, e aí ele fez um outro plano de voo que aí com escala em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, e o plano de voo original teria uma outra escala em Bogotá. Ele, para não pagar mais taxa, ele arriscou, assumiu o risco de um combustível que não tinha autonomia para chegar no local. E aí ele ainda se deparou com algumas adversidades, que foi o tempo e mais 3 aeronaves para descer no mesmo aeroporto lá em Medellín. O que ocorre? Todo mundo já conhece, ele acabou derrubando o avião, matou esse pessoal todo. Tem 5 sobreviventes, 3 jogadores, um jornalista e 2 tripulantes. E o que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre uma situação que eu queria voltar uma semana antes, que foi na classificação. Na classificação, como eu falei sobre das mortes, morreram 75 pessoas. Dentre eles eram os jogadores, comissão técnica, tripulação e parte diretiva, e os jornalistas da Globo, da Fox e o pessoal lá de Chapecó. O que ocorre? No jogo anterior foi contra o São Lourenço. O jogo de volta foi na Arena Condá. E o Deva Pascovitch foi o narrador que narrou esse jogo. E ele era um narrador brilhante, cujo qual eu vou me mirar para tentar ser um narrador parecido, mas a voz dele era inigualável. A emoção do jogo, no último lance, o que ele fala? Ele diz pro Danilo, ele narra da seguinte forma: Danilo, que o espírito de Congá esteja debaixo das traves, o espírito de Congá esteja com você. E aí o São Lourenço lançou a bola na área, o atacante pegou, chutou e o goleiro defendeu. E na hora, o Deva Pascovitch, na emoção, ele foi o Condá. E ele disse que foi o Condá. Atribuiu o feito, não ao Danilo, mas o índio Condá. E uma semana depois acontece essa morte. E na hora, você revendo a narração, a emoção e tal, eu acabei pensando, caramba, coincidência. Houve no pós-jogo, houve uma situação que o Vitorino Sherman também, morto foi vítima também nesse voo, com o Danilo e o Deva Pascovitch reprisando essa jogada, esse lance. E consequentemente, uma semana depois, vão os 3 são mortos nessa tragédia. E aí me causou espécie, e eu pensei, será que foi o espírito de Condá que chamou eles para pagar a dívida que eles têm por ter feito aquela defesa? E aí essa imaginação é muito fértil, e eu acabei vindo pesquisar sobre o Índio Condá. O Índio Condá é o nome do estádio. Mas por que botaram o Índio Condá?
a, o índio Condá, na verdade o nome dele era Cacique Vitorino Condá. Ele foi um cacique que foi responsável por brigar com os governantes locais da sua época por terras para sua aldeia, a aldeia Caigangue. Então o Vitorino foi um símbolo, né? Ele tem a sua história marcada, né, por ter levado essas terras para sua aldeia, e então acabou sendo um mascote e símbolo da Chapecoense. E também tem as suas características bem em cima do Índio Condá. E aí eu fui mais atrás, fui lá nos ancestrais. A tribo Caigangue, ela não é uma tribo normal, praticamente é uma tribo como se fosse uma população normal. A única coisa que eles têm de particularidade é um culto ao morto. Eles respeitam muito os mortos, tem um culto, tem uma cerimônia para os mortos. Inclusive eles acham que os mortos eles passam de degrau e se tornam insetos, se tornam formigas. Eles têm uma transformação, é um medo que eles têm, né? Uma fé nesse sentido. E tem uma outra situação também que é uma lenda, né? A lenda Kainã, a lenda Caigangue, que é que havia um dos caciques da época que previu o futuro, e assim como José do Egito, ele conseguiu prever que haveria fome também naquela terra, que o pessoal teria que estocar comida. O que eles fizeram? Começaram eles não é que inventaram, mas cozinharam milho e botavam o milho em algum recipiente e tipo conserva, como fosse o milho cozido. Então eles começaram a valorizar essa questão do milho cozido. Não sei se foram pioneiros, essa pesquisa eu não consigo te informar, mas eu achei muito interessante a forma, né? Então o Chapecó, na verdade, ela é oriunda daquela região ali da Santa Catarina, Paraná, ali um pedaço do Paraná, era povoado por índios. Mas eram índios que não tinham rituais macabros, não tinha canibalismo, não tinha nada de anormal. Então, quer dizer, não tem associação nenhuma a questão do espírito de Condá. Foi mais uma alusão mesmo do narrador, que usou. Então, como eu estava dizendo, foi só um artifício que o Deva Pascovitch usou para chegar, para dar mais emoção à coisa. E o que ocorre? Então, não tendo uma associação, por que eu estou falando de místico, de coisas ocultas? Eu acabei na pesquisa, eu descobri que a Lâmia, que é o nome da empresa que tinha negócios ali com a Comebol, que a Comebol acabou indicando para a Chapecoense, e a Chapecoense fez o segundo voo com ela. É uma empresa de pequeno porte, como vocês devem ter tomado conhecimento. Só tinha uma aeronave. O nome da empresa chama-se Lâmia. E Lâmia, se você procurar no Google, Lâmia é um demônio grego cujo qual se alimentava de jovens e homens, inclusive crianças, né? A sua forma era da cintura para cima uma mulher e da cintura para baixo uma serpente. Então pode ser uma coincidência, pode ser tudo, mas querendo ou não querendo, Lâmia acabou levando a maioria dos seus tripulantes, das vítimas eram jovens. Então fica você com essa informação, essa curiosidade que eu trouxe para vocês, e quero ver vocês nos meus próximos vídeos. Tudo de bom para vocês, fica com Deus e tamo junto. 99 é pesadão.
Um abraço, gente. Dá um like no vídeo e se inscreva, hein? Tudo de bom.